Vitória de campeão. Com 1 a menos em campo desde o primeiro tempo, o Verdão consegue uma grande vitória no placar de 1 a 0 com um gol decisivo de Paulinho. Com esse resultado, o Verdão chega a 41 pontos e é mais líder do que nunca, tem 7 de vantagens para o segundo colocado. Equipe F da ESPN com o pós-jogo desta partida. Campeonato Brasileiro, Palmeiras líder pegou a Chapecoense, lanterna. Venceu 1 a 0. Mas o final foi um circo. Vamos com melhores momentos para a gente debater. Começa aí, Dom, que é essa vitória do Palmeiras 1 a 0. Vitória, o resultado foi o mais importante, né? Que a gente vai falar muito da expulsão do Alan, que vinha sendo o melhor jogador do Palmeiras na partida. Sim. Todos os lances criados participando com ele, inclusive essa do Luigi, que o Anderson faz uma defesaça, né? O Luigi saindo cara a cara com ele. O Alan tem 2 outras boas chances, depois a chegada muito forte no Giovanni Augusto, ele recebe o cartão vermelho direto. E mesmo com 1 a menos, o Palmeiras mostrou, era o líder contra o Lanterna, né? A Chapecoense uma campanha muito ruim. E o Palmeiras, mesmo com a desvantagem numérica, vinha sendo superior na segunda etapa. Entre o Paulinho, se não me engano, a maior minutagem dele nesse retorno dele. Tendo mais, até porque teve acréscimo pra caramba, então fez mais de 40 minutos em campo, vai fazer o gol da vitória, mas não foi um grande jogo do Palmeiras. Aí vem a sucessão de polêmicas que a gente vai falar, né? Do gol anulado. Para mim, a expulsão do Alan não tem polêmica, hein? A expulsão do Alan, para mim, é cartão vermelho, expulsão bem feita pela arbitragem. O Felipe acertou na expulsão. Eu acho que tá bem no limite, mas eu tô contigo, eu expulsaria também. Uhum. E aí no final vem os lances do final é diferente, né, Pascoal? A gente já chega lá. A reta final ali é... A gente tá acompanhando aí, já a gente chega lá. Enquanto isso, Pascoal, a vitória do Palmeiras 1 a 0. Se você falar o resultado pelo resultado, é um ótimo resultado para o Palmeiras, que se mantém à frente do seu mais direto perseguidor, que é o Flamengo. E mesmo o Flamengo tendo uma partida a menos, que é contra o Mirassol, que vai ser naquela fase em que os jogos eliminatórios da Sul-Americana, né, tem o confronto do segundo da Sul-Americana com o terceiro da Libertadores, a repescagem, será nessa data. Agora, o Palmeiras é um time, mesmo com 10 jogadores, e quando entra o Paulinho é um time completamente diferente. Por que o Paulinho com um time completamente diferente? Porque o Paulinho, ele tem uma coisa que muitos jogadores não têm, ele acalma a bola. O Paulinho acalma a bola. Tem jogador que tem o perfume que a bola gosta. Tem outros jogadores que têm aversão à bola. E tem outros que acalma a bola, que é o caso do Paulinho, ele acalma a bola. A bola bate no pé do Paulinho, ela se sente confortável, ela se sente feliz, né? E o Paulinho entrou e acabou fazendo o gol do Palmeiras. Ponto. A partir daí, o seu Felipe, na parte final do jogo, o árbitro da partida foi, assim, desproporcional aos acontecimentos do jogo. A gente já vai chegar nessa parte, esse lance depois teve o Bandeirinha levantando ali o seu instrumento e invalidando a chegada do Murilo do lateral do Palmeiras. Então a gente vai ver a Chapecoense com um jogador a mais. O time da Chapecoense tem muitas deficiências. O time da Chapecoense tem muita falta de organização. Então esse é o lance do gol que foi anulado. O árbitro viu falta em cima do Murilo. Murilo. Olha, eu confesso para você que eu tenho muita dificildade de ver. Para mim não aconteceu nada. Posso te falar uma coisa que eu acho que tem que ser considerada em VAR? É a leitura do campo. Repara como ninguém, para todo mundo ali foi gol. Eu não tô falando que eu defendo que tem que reclamar nem nada, mas assim, é aquele gol, você vê a cara do jogador palmeirense, é a cara de que não acredita, a gente tomou um gol. Ninguém aí tá se sentindo lesado. E aí logo depois tem um... Esse é o lance que ele deu a penalidade máxima. Que para mim não aconteceu nada. Ele é muito ruim. Não aconteceu nada. Só para dizer, no no lance do gol, ele validou o gol. Sim. Foi até o centro do campo, validou o gol. Ele validou. Ele dá 2 passos para a lateral, invalida o gol. Isso no gol. A informação que eu recebi Esse é o pênalti aqui é que o VAR não chamou, tá? Ele pediu para ver. O lance do gol, tô falando. Ele pediu. Não, primeiro ele confirma. Sim, não, ele faz o gesto de confirmar e Confirmado. tudo. Mas que a ida ao VAR é ele. Não, mas ele fala, foi confirmado, eu confirmo, ele fala. Tanto que o Murilo dá reclama, os jogadores do Palmeiras reclamam e ele não faz nada. Ele não faz nada. Aí ele acho que deve ter sentido a pressão. Aí ele pediu, não, eu vou lá ver. Pô,
Peraí, ou você confirma o Ou não gol, confirma. ou você não confirma. Como é que funciona isso? É casa como é que fala, Pascoal? É melhor não falar. Mas não, vai embora. Melhor não falar. É circo, né? É circo para fazer a bagunça, fazer a vontade. Não, não, agora não. Eu confirmo o gol. Ah, não, vou pedir pro VAR porque estão falando muito aqui no meu ouvido, os caras gritaram muito, eu acho que eu tenho que ver alguma coisa. Peraí, ou você confirma ou você não confirma. Entendeu? Se você confirma o gol, tenha a personalidade, mantenha aquilo que você decidiu. E não vai na pressão dos jogadores do Palmeiras, que depois que ele não teve coragem de dar cartão pro Murilo. Porque da forma como o Murilo reclamou, qualquer jogador seria advertido. Qualquer jogador lhe falta. Se vocês observarem, você vai ver que o jogador da Chapecoense não empurra. O jogador da Chapecoense coloca a mão porque o Murilo vem para trás para cabecear. E ele só coloca a mão, ele não faz o gesto assim. E o Murilo cai, ele não faz o gesto. Você tem o gestual, ele não faz, ele põe a mão assim só, porque o Murilo tá vindo para trás, ele só coloca a mão. O Murilo, experiente, né? Caiu. Entendeu? Aí ele vai lá, confirma, não confirma. Depois eles ficaram caçando o pênalti. Primeiro foi impedimento, foi a falta no Bolaciense na hora de chutar. Não é isso não. Vamos ver se ele estava impedido. Aí voltaram, como é que estava impedido? O cara sai de trás. Sai de trás. Aí tentaram. Aí foram na terceira tentativa, melhor de 3. Sabe aquela melhor de 3? Não, foi patético. Aí foi no pênalti, não, é a falta. E se vocês observarem a falta, se eu não me engano, a bola estava fora da área. A disputa é dentro da área, Zé. Sim. A disputa é dentro. Vai passar o lance do pênalti, você vai ver. A disputa é dentro bola estava fora, mas os jogadores estavam... Esse é o lance do gol, Isso. Zé, que ele anulou. Temos um pênalti aí? Depois de ter confirmado, né, Pascoal? Ele confirma o gol. Ele confirma sem ir ao dura VAR. dos caras do Confirma o Palmeiras, gol, aí hein? os caras do Palmeiras dão uma dura nele. Aí, peraí. Aí ele vai lá e pede pra ver o VAR. Pelo amor de Deus. Não, mas vamos então colocar o pênalti, porque a turma ali, obviamente, a gente está muito aquecido aqui nessa bancada, Zé. Aí o pessoal ali, né, porque são dois lances separados. Esse é o lance do pênalti. Esse é Aí o o lance do pênalti, ó. Assim, primeiro quando você bate o olho de cara no lance, você não acha o pênalti fácil. Alguém precisa te falar onde foi. Aí não vai... É dentro ou fora da área? Tá perguntando lá. Ele deu pênalti. Deu pênalti. Aí o Bolaci vai chutar. Pum, bateu na trave. Ato contínuo, ele termina o jogo, olha lá. Bateu o pênalti e terminou. Ele não queria mais... Porque eu queria usar uma frase de Simon, Carlos Eugênio Simon, gênio, meu amigo. Carlos, ele é gênio. Nunca, nenhum árbitro se consagrou na extensão de tempo. Ele só arruma B.O. Ele só arruma B.O. E aí o que o Felipe... A expulsão ele tinha feito corretamente, o gol do Palmeiras corretamente. Quando ele anula o gol da Chapecoense, ele se perde no jogo. Completo. E tem um aspecto que eu acho que você tocou, Felipe, que eu concordo e acho que é muito relevante, ainda mais como o VAR é utilizado aqui no Brasil. A gente discorda já da marcação como a marcação final. Mas, além de tudo, tem lances que não é pro VAR ficar reapitando o jogo que foi feito. Então, você tem lances que é uma interpretação, por exemplo, a expulsão do Alan. Você pode discordar, mas aquele lance, para mim, é do campo. Ali resolveu, ali o árbitro viu, acabou, não tem discussão. Porque ali aconteceu um negócio, ele viu e mostrou o cartão vermelho. Então tem lances que não é pra você... Ah, não, peraí, deixa eu ver uma nova visão através... Não, ele acompanhou o lance, ele teve... Nem da questão de discordar da marcação, eu discordo dele ter que utilizar o VAR, ainda mais se foi o caso, como você destacou, ele ter pedido ainda, é pior ainda nesse caso. Então vamos lá, pra gente... Fala, claro, Pascoal. No lance do gol do Palmeiras, você falou que o campo fala mais do que qualquer tipo de coisa. Depois eles reclamam, mas pra mim o lance tem começo, meio e fim. O campo fala também. Nenhum jogador da Chapecoense se manifesta. Não, eu tô de acordo. É bem isso. Nenhum jogador. Não, eles continuam o lance. Continuam jogando. Eles continuam não aconteceu nada. E segue o jogo. Entendeu? Melhor de 3. Melhor tentativa, vamos ver se a gente encontra um pênalti para tentar justificar o que nós fizemos antes. Gol. Foi gol? Gol do Chapecoense. Eu acho que para mim foi gol normal. Todo mundo acha que foi. Para mim foi gol normal. Também. Não, eu entendo que tenha sido gol normal. E o pênalti? Eu não marcaria. O pênalti não foi nada. Também não. O pênalti foi rigorosamente nada. Você também não, Zé? Não. Então no fundo, trocaram um gol certo por meio gol, hein? Não, sabe o que é? O que aconteceu? O pênalti é aquele lance que o cara vai chutar, o cara põe o pé antes e o cara vai lá e chuta. Foi isso. O jogador da Chapecoense, ó. É meio coxa com coxa, né? É uma trombada. O Zé não sabe Indo se foi dentro ou se foi fora. Eu não sei se foi dentro, se foi fora, entendeu? Porque assim, a impressão que eu achei que foi dentro, A impressão que eu tive que os jogadores estavam em cima da linha, o corpo estava em cima da linha e a bola estava fora.
a impressão que eu tive, tá? Porque assim, nós vimos muito rápido aqui, não deu para ver, a gente não tem esse ângulo. Tá vendo, ó? Porque quando eles disputam, a bola tá no ar, ó. E os dois estão saindo da área, eu não sei, não dá, esse ângulo não dá pra gente ver exatamente se a bola... A impressão que eu tenho é que a bola tá fora e o corpo dos jogadores estão dentro, entendeu? Agora, não sei se foi ou se não foi, porque aqui a gente não tem o melhor ângulo. Mas olha o posicionamento do árbitro, ele tá de frente pro lance. Mas ele tá de ele frente. não deu nada, foi a marcação ele- do VAR. Ele deu uma falta a favor do Palmeiras. Esse é o lance uma do disputa. impedimento que ele foi buscar. Eles foram buscar... Não, primeiro eles foram buscar uma falta no Bolacier, que não existiu. Ah, sim, que o Bolachinho entrou Entrou, eles acharam que o jogador do Palmeiras tinha dado aquele trançapé e atrapalhou o chute. Aí ele não deu falta. Ele não deu falta aí, ele está na frente, ele não deu falta. Aí o lance continua, há mais uma disputa de bola, ele vai lá e dá falta a favor do Palmeiras. Aí o VAR chama. Ó, dá uma olhadinha aí que parece e com que esse tem alguma slow coisa. aí, com esse slow alguém muda? Porque, ó, vou ser sincero, no slowzinho tá bicudo ali, hein? Não, então, o Kelvin vai ali. O Kelvin Não, vai mas na... não, o Kelvin vai na não tinha visto, disputa. ó. O Kelvin acerta. Para mim, o que eu tenho dúvidas, eu acho que dentro ou fora? A falta existiu, porque então. esses lances eles dão falta, de vez em quando não, né? Acho que teve uns lances do Corinthians, no jogo do Corinthians, que era contra o Corinthians, eles não deram. Deu solada do jogador do Corinthians no adversário. Mas assim, a minha impressão é que a bola era dentro, a bola estava fora da área, a impressão que vê. Na hora que dá o toque Mas na bola, que a falta, sim. porque tem uma fração de segundo entre o toque e a bola tocada. Se ela tá, mas o jogador está dentro da área, né, Zé? Nesse lance. O pé que é uma discussão assim, no super slow. Não, esse é um ângulo que não dá pra... Porque, assim, no super slow até beijinho de vó vira crime. Pascoal, você sabe disso, né? porque existe aquela coisa, né, Pascoal? Aquela coisa que a gente sempre fala, a jogada começou fora e acabou dentro e o cara caiu dentro da área. A gente não sabe, né, se a bola estava fora e o corpo estava dentro, entendeu? A inversão de... O pé, a direção do pé, Zé, é a direção do pé. A bola é tocada para fora, mas os pés dos jogadores, quando tem o toque, eles estão fora ou dentro da área? É isso que é a minha dúvida. A falta existiu, porque essa falta eles estão costumeiramente aqui no Brasil, eles dão falta. Agora, para mim, é dentro da área ou fora da área. Essa é a minha impressão. Foi agitado. Esse momento foi divertido, fã de esportes. A gente estava aqui acompanhando e aí o Pascoal falou, já Renata Ruel vem para falar sobre esse lance, já o Abel Ferreira para falar também, a vitória do Palmeiras. Aliás, eu não olhei aqui a classificação, a diferença era de 7, caiu para 4 ontem, 7, né? Continua em 7, né? 41 a 34, é isso? Deixa eu pegar aqui que eu não peguei. Que eu estava aqui na ficha da Copa do Mundo. 7 pontos. 7 pontos, né? Com um jogo a mais pro Palmeiras. Deixa eu só confirmar se é 40... Exato, 41-34. Palmeiras com 18 jogos realizados. O Flamengo com 17. Mas vamos lá. Voltando para o jogo. Já Renata Ruel. Hoje o Palmeiras tinha desfalques importantes. Muitos. E o Alan é expulso no primeiro tempo. Assim, ok, perder pontos contra a Chapecoense ia ser um BO grande numa disputa contra o Flamengo. Mas o saldo é esse. Salvou os pontinhos, como é que você viu isso aí? Não, assim, é compreensível, porque aí você tem que questionar o seguinte, a Chapecoense jogou com o time completo e está acostumado a jogar. O time do Palmeiras é a primeira vez que teve essa formação. Primeira vez que jogam juntos os jogadores, com exceção, acho que até já jogou com exceção junto. da defesa, que tinha o Fux e o Murilo e tal, né, os laterais ali. Eu acho que o Arthur, né, começou jogando. Mas depois o Kelvin na lateral direita e o Arthur na esquerda. Então, mas do meio para frente é uma equipe, o Marlon já jogou algumas vezes com o Lucas Evangelista, mas do meio para frente é uma equipe totalmente diferente. E aí você tem a questão de falta de entrosamento, né? Você tem o conhecimento no treinamento, mas os times adversários te colocam outras dificuldades que não são aquelas do treino. Aí você tem uma certa dificuldade, mas mesmo assim, eu acho que o Palmeiras teve muitas dificuldades para jogar hoje. Não era para ser isso. Dependeu muito do Alan. Sim. O Alan jogou na ponta esquerda, na ponta direita, jogou de meia. Ô, Pascoal, se você eu até perguntar aqui, jogar na roda aqui, normalmente os times do Palmeiras, eles são mais competitivos e eles conseguem... eles precisam marcar o gol nos primeiros 15, 20 minutos. Se eles não marcam o gol, ele tem dificuldade. O Palmeiras, se não marcar o gol nos primeiros 15, 20 minutos, tem uma certa dificuldade e depois joga no contra-ataque. O Palmeiras começa a se tornar dependente de alguns jogadores. Era assim com o Estevão,
Quando o Arias chegou, o Arias demorou um pouquinho para jogar como titular. Aí quando ele começou a jogar como titular, o Palmeiras bola no Arias, bola no Arias, bola no Arias. E agora provavelmente é o Alan, né? Assim, esse gente não, até o Palmeiras não sabe se ele vai ficar ou não para o segundo semestre, né? Se o Palmeiras vai aceitar ou não a proposta da Inglaterra. Surgiu agora também em Espanha com possibilidade de levar o garoto. Então, tem muita coisa que acaba sendo pensada e analisada. O Palmeiras, o jogo de hoje para o Palmeiras não era um jogo difícil. Não porque o time da Chapecoense é o último colocado no campeonato, mas porque a Chapecoense veio com a proposta de jogo que o Palmeiras mais gosta. A Chapecoense achou de marcar a saída de bola do Palmeiras. Marcava com 4 e 2 atrás. 4 homens marcando a saída de bola e 2 por trás. Qual é a jogada que o Palmeiras mais gosta? A bola esticada para os homens de beirada de campo. Só tinha beirada de campo pela direita, porque pela esquerda era o Felipe Anderson, que vinha por dentro para ajudar no trabalho de armação. Porque aí o Evangelista ficou com essa missão de armação no time do Palmeiras na partida de hoje. E o Luiz Pacheco é volante de natureza. Muitas vezes o Marlon foi buscar a bola na zaga, que ele faz muito isso, e ele pedia para o Luiz Pacheco sair. Mas o Luiz Pacheco não tem essa característica. Ele é um primeiro volante. Ele é ótimo jogador. Esse menino é um cara que vai virar jogador de futebol daqui a um tempo. Teve um problema lá para renovar o contrato com o Palmeiras, acertar a vida dele, mas acabou se acertando. E como a Chapecoense deu a possibilidade do contra-ataque para o Palmeiras não se aproveitou. Primeiro porque só tinha um jogador de velocidade, que é o Alan. O outro jogador de dentro da área, tem um centroavante na área, um meia que vem por dentro e não é ponta, e aí tinha que fazer o corredor todo, o Arthur pela esquerda. Então o Palmeiras teve deficiência exatamente porque não teve a possibilidade de jogar dentro da sua melhor característica, que é pegar bola e lançamento no contra-ataque. Você vai falar, alguns jogadores fizeram falta? Alguns fizeram falta. Mas eu acho que o Andreas Pereira foi o que mais fez falta hoje. Por conta da bola sair com qualidade. Da bola chegar no meio e sair com qualidade. Faltou isso na triangulação, tanto pela direita quanto pela esquerda. Faltou isso para o time do Palmeiras. Eu sei que é uma remontagem de time, que tem 11 desfalques, um monte de problema, um monte de dificuldade. Eu reconheço tudo isso. Estão machucados. E o Giai está treinando com a seleção da Argentina. Se um dos dois não se recuperar, é capaz o Giai ir para a Copa do Mundo e de repente pode até jogar. Porque os laterais estão machucados. Então, o Palmeiras fez um jogo regular. O Palmeiras não fez um jogo como se esperava do Palmeiras. Foi um jogo regular. Ganhou a partida por 1-0 com um monte de problema na arbitragem. Eu acho que a arbitragem teve influência direta na partida de hoje, no resultado da partida de hoje. Eu não vou, assim, a gente fala sempre, mas o árbitro, não sei o quê. O árbitro, ele pode, ele tem muitos, hoje o árbitro tem muitos recursos para não errar. O senhor filho já fez prova com consulta? É o que o árbitro de futebol faz todo dia, e ele erra com consulta. O que é prova com consulta? O professor dá uma história. Ou quem descobriu o Brasil? Aí, o cara, eu não estou sabendo. Vou ler aqui no livro. É a consulta. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Tem uns que falam que é Cristóvão Colombo, daquela pegadinha. Quando você machuca a perna, é o Cristóvão Colombo. Então, entendeu? Prova com consulta. Eles têm consulta com quem está no VAR, que passa a informação, e tem consulta vendo a imagem do VAR. Mas isso é porque eles não têm convicção de nada, Pascal. Nada. Porque eles não têm critérios. Porque em 90 minutos eles alternam os próprios critérios. Porque uma falta que é no meio do campo, ele dá. A mesma falta na área, ele não vai dar. Aí a falta que no primeiro tempo ele não deu, no segundo tempo ele passa a dar. A interpretação dele muda de acordo com aquilo que acontece no jogo em relação aos duelos de 1 contra 1, a forma como a torcida reage a determinadas situações. Infelizmente, você tem alguns árbitros que agem e que se comportam dessa maneira. O Felipe, não tenho nada contra a pessoa, não tenho nada para falar da pessoa, como nós estamos falando aqui, é sobre o profissional. Como as pessoas comentam sobre nós aqui, nós temos que fazer análise. Nossa função é comentar. Todos os jogos que ele tem, sempre tem alguma coisa. Tem, ele, Candansan, aquele Rodrigo Pereira, de Minas também, qual que é? Também árbitro FIFA, árbitro... coisa feita pelo CNM, né? Um presentinho para o CNM, que o CNM nos deu aqui, porque ele seguiu a risca a cartilha do CNM, que é de Minas Gerais, se eu não me engano. Também, todo jogo tem confusão.
Você já sabe exatamente quem são os árbitros e o que vai acontecer. Pode esperar. O Felipe é um desses. Vai ter sempre confusão, quer sempre aparecer mais do que o árbitro. O bom árbitro é aquele que ninguém percebe que ele passou ali. Sim. Esse é o bom árbitro. Esse é o bom árbitro. O Felipe, é só ver o que aconteceu aí. Confirma o gol. Toma a dura do jogador do Palmeiras, os caras xingam ele. Aí ele, opa, peraí, deixa eu ver o VAR. Onde isso? É a nova regra? Para ser profissional tem que ser dessa forma? Aí não adianta, né? O Donkey, 11 desfalques, um expulso, importantíssimo, no primeiro tempo. Melhor do time. Então, assim, hoje é um jogo, pelo sufoco que o Palmeiras passou, eu sei que vai ter gente que vai falar assim, seja na imprensa ou até na torcida do Palmeiras, pô, mas que susto, pô. Mas hoje é um dia até para falar, tentando ver a beleza da história, os caras lutaram, resolveram, 3 pontos, é isso. Porque hoje era um jogo que o roteiro ali foi empenando e podia dar ruim. Para falar o português, claro, dá para passar o pano, Palmeiras, acho que hoje, em relação à atuação. Eu concordo que poderia ter apresentado um futebol melhor. Já no primeiro tempo com o Alan. E acho que esse é o principal ponto. É o ponto. Porque o Palmeiras, a meu ver, considerando a desvantagem numérica, ele consegue lidar bem com essa adversidade. Ele volta no segundo tempo sendo dominante, a Chapecoense desconfortável mesmo com um jogador a mais. Então, assim, já considerando o cenário de um a menos, acho que o Palmeiras se adequou bem à realidade daquela partida, ainda que não tenha sido brilhante. Se você olhar os 90 minutos, tem os vários desfalques que a gente apontou. No banco você tinha o Paulinho e o resto era só os garotos da base. O Paulinho era o único jogador mais veterano que tinha como opção. E o Jefté, é verdade. Obrigado pela correção, Pascoal. Também. E aí entrou no segundo tempo. Também. São as duas opções, jogadores mais veteranos e depois eram os garotos da base. Acho que tem que ser pontuado, mas ainda poderia ter apresentado um futebol melhor. Só que assim, a gente está falando de um Palmeiras que vem de uma semana absurda. Né? A goleada na Libertadores, a vitória sobre o Flamengo como foi, ainda que tenha tido vantagem numérica, mas assim, ganhou com uma autoridade inquestionável. A atuação foi muito boa. Então não é o Palmeiras que está oscilando agora, teve a derrota contra o Cerro, mas a semana foi muito positiva. E você está indo para a pausa e esse jogo com tantos desfalques. Então, assim, ainda que a atuação ali, olhar o desempenho, foi abaixo do que eu esperava, apesar dos desfalques, eu acho que o cenário é muito positivo. O mais importante era ter conseguido essa vitória, ainda mais depois com um jogador a menos. Você vai ter a pausa para a Copa do Mundo. Essa pausa da Copa é importante ser 7 líder. pontos de vantagem. Mostra que mesmo que o adversário principal. tirar 3 pontos, ainda vai ter uma gordura e tal, que é o Flamengo. O Flamengo também jogou ontem, ganhou com uma certa tranquilidade. E essa diferença é muito importante, essa manutenção de diferença. Mas a análise fria do jogo, eu acho que você usou a frase mais correta, viu, Nuno? Dá para passar um pano para o Palmeiras. No meio de tantos desfalques, de tantos problemas, eu acho que dá para passar um pano. Mas o jogo foi apenas regular. Não foi longe do jogo contra o Flamengo, longe do jogo de meio de semana pela Libertadores da América, que precisava da vitória e ganhou, confirmou com muito sossego, muita qualidade o jogo para ter a classificação. Mas hoje, com tanta gente desfalcando, além de ter os desfalques naturais, os jogadores que foram para as seleções, ainda tinha os que foram penalizados. Carlos Miguel, Miguel tomou cartão amarelo, terceiro cartão amarelo. O Andréas Pereira, terceiro cartão amarelo. O Paulinho só pode jogar 30 minutos. Então, enfim, foi uma sucessão de problemas que teve a equipe do Palmeiras para a partida de hoje. E terminar em primeiro lugar o campeonato nessa fase esse é um ponto importante. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!